Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, esse vídeo era para ter saído ontem, mas houve contratempos e eu não consegui lançar ele no domingo, mas finalmente trazendo para vocês as negociações atualizadas. Muita gente estava me pedindo para falar desses jogadores, como é que está a situação de negociações deles, o que de fato está acontecendo e o que não está. Eu vou esclarecer alguns pontos aqui para vocês. Bem, primeiro eu vou atualizar quem já veio, já que eu não falei ainda disso. O volante Wellington do São Paulo e o zagueiro Lucas Rocha do Boa Vista. Todos os dois são para compor elenco, não imagino nenhum deles como titular do Vasco. Enfim, o campeonato é longo, precisamos de reposição, principalmente para a zaga, onde temos poucos jogadores. Agora que o Rafael Marques está machucado, nós só temos Paulão e Breno e o Ricardo Graça. Então o Lucas Rocha chega para compor o elenco. E na frente mais um volante, já que nós só temos o Jean como proteção à zaga, e esse Wellington viria para fazer uma sombra ao Jean. Como eu disse, dois jogadores para compor o elenco. Bem, agora falando da situação Bruno Paulista, todo mundo pergunta, pô, o Vasco contratou, não contratou, cadê o Bruno Paulista? Enfim, o Bruno Paulista ele está a detalhes de ser anunciado, o jogador já está treinando no Vasco, já está basicamente tudo certo. Mas o que acontece, como o jogador estava no Sporting de Portugal, trata-se de uma transferência internacional. Então o jogador só pode jogar no Vasco na abertura da janela internacional, que vai acontecer lá para a 9ª rodada. Então por enquanto o jogador treina, mas não joga. Enfim, até agora eu não entendi muito bem para que essa contratação de Bruno Paulista. O jogador vai entrar lá para a 9ª rodada, ainda vai ter tempo de adaptação e ver se o jogador vai dar certo ou não. E na boa, o cara vai entrar com o campeonato já acontecendo e vai ficar jogando até o final do ano. Sinceramente, se o Bruno Paulista jogar 15 partidas pelo Vasco, eu acho que é muito. Mas enfim, a diretoria já estava prometendo trazer esse nome, ele já está lá treinando e em breve deve ser anunciado pelo Vasco. Zagueiro Anderson Martins, como está a situação Vasco e Anderson Martins? Enfim, não mudou muita coisa. O jogador atualmente está aí de férias esperando os documentos da sua rescisão sair, e enquanto isso alguns times seguem no encalço dessa negociação e o Vasco é um deles. Aparentemente Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo estão também de olho nessa negociação. O Corinthians meio que já lavou as mãos, falou que não tem tanto interesse assim no jogador, mas pode ser jogada para não adiantar as negociações e não contar suas reais intenções. Enfim, até então o zagueiro não está certo no Vasco e nem em nenhum outro clube. Por enquanto é esperar a definição. Assim que os papéis de sua rescisão sair, o jogador definirá o seu futuro. Por enquanto os clubes estão conversando com o empresário do jogador a fim de saber o melhor destino para o cara. No momento, nos resta esperar. Lateral esquerdo, Ramon. Pois é, o jogador já teve uma história aqui no Vasco, mas enfim, é um jogador que eu não gosto muito, ele já teve alguns atritos com o Vasco, inclusive já falou mal do Vasco, é um jogador que não me agrada. Mas aí já é opinião exclusivamente minha. Ele é um lateral esquerdo que conhece a posição, sabe jogar. Segundo a imprensa turca, o cara já acertou 2 anos de contrato com o Vasco. O Vasco em si negou a negociação, falou que até agora não tem nada certo com esse jogador, mas contudo parece que essa negociação está mesmo para acontecer e possivelmente o Ramon pode pintar no Vasco. Inclusive houve uma suposta pedida de desculpas do jogador no Twitter para um torcedor do Vasco, como se ele quisesse melhorar um pouquinho o clima para o seu retorno. Até então não existe nada certo, como eu disse, a diretoria do Vasco não confirmou a negociação, porém no atual estado do Vasco, muitos clubes estão tentando atravessar as negociações. Então o Vasco está tentando trancar ao máximo as negociações que tem. Quando vaza, geralmente eles falam que não tem nada acontecendo. Mas parece que Ramon vai pintar mesmo no Vasco. Atacante Vitor Rangel. Pois é, apenas com Luiz Fabiano de centroavante, Thales brigando com a balança e parece que Muriqui é a única opção. O Vasco está meio ruim na frente, sem ninguém para poder contar. Com isso, o nome de Vitor Rangel foi especulado. O jogador parece que estava conversando com o Vasco para um possível acerto. Porém, parece que o próprio Milton Mendes já recusou a negociação e não quer o jogador no Vasco. Enfim, o próprio Vasco já disse que não está negociando com o jogador. O que se sabe é que teve uma conversa preliminar, mas parece que o técnico não quis o jogador. Enfim, não tem muito o que dizer, parece que esse jogador não vem para o Vasco. Agora falar daqueles nomes que vocês adoram citar aqui nos comentários, que está vindo, que não está vindo, se ele vem, como é que tá, enfim. Antes de falar, eu quero deixar claro, se você é aquele tipo de torcedor que acredita em tudo que está no Facebook, provavelmente você não vai gostar dessas informações. Mas até então o que tem de concreto sobre elas é isso.
Léo Valência, muita gente me pergunta, e o Léo Valência, como é que tá? Ele vai vir pro Vasco? Vai vir a negociação? Será que ele vem? O Vasco tá conversando de novo com o Léo Valência? Então, gente, não tá. Não tem nada de Vasco e Léo Valência. Houve um contato no início do ano para que o jogador viesse. O Vasco chegou a oferecer 1 milhão para o clube para ter o jogador, mas parece que as conversas esfriaram e depois de um tempo a negociação foi abandonada. Cara, sobre Léo Valência em si, eu acho que no momento é uma negociação desnecessária. Se eu não me engano, ele joga na mesma posição de Douglas Luiz. Eu não acho que no momento o Vasco está precisando de outro jogador com essa característica. Apesar que é indiferente, como eu disse, o Vasco não está negociando com esse jogador. Riascos, meu Deus do céu, como vocês amam Riascos, cara. Eu já fiz acho que uns 10 vídeos falando sobre Riascos. Enfim, mais uma vez estamos especulando que Riascos pode voltar para o Vasco. O que acontece? O Cruzeiro tem um processo em curso com Riascos que ainda não foi resolvido. Então, no Brasil, por enquanto, até que isso esteja resolvido, ele não joga. Mesmo conseguindo sanar os efeitos desse processo, o Cruzeiro pode sempre recorrer. Então, o jogador ficaria impedido de jogar. É uma negociação de risco. Riascos, no momento, está no Milionários da Colômbia e está jogando bem lá e o jogador não pensa em sair de lá. Não tem nada de negociação de Vasco e Riascos. No momento, o jogador parece que não joga no Brasil. Dentinho no Vasco. Muita gente pergunta, pô, o Vasco está contratando um Dentinho, Dentinho vai vir pro Vasco? Ah, não, gente. Dentinho não vai vir pro Vasco e o Vasco não está contratando o Dentinho. Como eu vou explicar isso? O que acontece? Às vezes muita gente solta algumas notícias na internet a fim de tumultuar um pouco o mercado. Na época que o Luan foi negociado com o Palmeiras, eu falei muito isso. Eu já tinha explicado que não haveria troca de jogadores. Mas ainda assim eu via muita gente falando que jogador A ou B do Palmeiras vai vir pro Vasco. Vasco está precisando de lateral esquerdo? Egídio vai vir. Vasco está precisando de um volante? Arouca vai vir. Vasco está precisando de um atacante? Rafael Marcos vai vir. Então toda hora falavam que um jogador do Palmeiras vai vir por causa dessa negociação do Luan, quando na verdade não tinha nada. Tem gente que gosta de tumultuar e joga essas notícias. E tem gente que acredita ao ponto de brigar e achar que aquilo é verdade de qualquer forma, não se questiona sobre essa informação. Enfim, sobre a situação Dentinho, não tem nada, o jogador não está conversando com o Vasco. Você vai ver vários sites falando que o jogador está vindo, que ele está conversando, que o empresário dele disse A ou B, quando na verdade não tem uma negociação em curso. O poder de investimento feito para contratar o Dentinho não está na alçada do Vasco no momento. O Vasco já fez várias contratações, está pagando vários salários altos, e mesmo porque se o Vasco fosse contratar o Dentinho, teria que descartar completamente Anderson Martins, que já é um problema de salário contratar esse jogador. Até então, com as fontes que eu tenho, tentei o máximo possível para saber sobre essa negociação de Dentinho, mas ninguém tem nenhuma informação sobre isso. Até então, parece que isso é tudo mentira mesmo. Bem, acho que eu deixei claro todas as negociações em curso. Se eu esqueci de algum jogador, lembrem aí nos comentários, mas é basicamente isso. Mas me diz vocês sobre os possíveis jogadores que estão vindo para o Vasco. O que você acha? Acha que eles vão vingar no Vasco? Ou você acha que são só para compor elenco? E sobre Ramon, o que você acha da volta do Ramon para o Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa o comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.